Estamos no ar, Marinho! Papo de criminalista. Papo de criminalista, eu e a professora Patrícia Vanzolini, minha queridaça amiga. Gente, essa aqui faz parte, é a grande família do Papo Criminalista. Patrícia está com a gente desde o começo, trabalhando num projeto maravilhoso de levar conhecimento para todos os advogados, para todos os colegas. Nem preciso falar do quem é a Patrícia Vanzolini. Foi a primeira mulher a ser presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de São Paulo. Fez uma belíssima gestão, trabalhou em prol dos advogados. É difícil aparecer o trabalho de formiguinha lá dos bastidores para repercutir lá na frente. Muitas vezes, outros levaram os louros da vitória, quando, na verdade, tudo começou dentro do gabinete da Patrícia. E, como advogada, se eu cometer um crime, eu chamo a Patrícia para me defender. Mas como eu trabalhei 12 anos no Carandiru, eu acho que eu tenho 12 anos de remissão de pena. Então, já é uma vantagem para advogada. Meus amigos, então, dando continuidade, é um prazer receber a Patrícia Vanzolini aqui, uma excelente professora, formadora de opinião. A Patrícia é um grande número de advogados do Brasil inteiro, hoje são advogados, porque passaram pelos cursos que a Patrícia ministrou, que a Patrícia dirigiu, e agora também está numa nova empreitada com o curso dela, que ela vai falar para vocês. E é um prazer ter a Patrícia aqui, um prazer estar com vocês. Patrícia Vanzolini. Puxa vida, Mário, que honra! A gente está junto mesmo desde o começo, na verdade, o projeto Papo estava nascendo, né? Com você e com o Mauro, e eu vim aqui no escritório, eu lembro e falei, eu quero fazer parte disso, porque isso é tudo em que eu acredito. É conhecimento útil, conhecimento prático. Gente, eu estou confusa com a câmera aqui, técnica é aqui, a minha câmera, então tá bom, porque eu estou olhando ali, Vesga. Então, vamos ficar aqui. Eu falei, eu quero fazer parte disso, vocês aceitam aqui um trio, né? E a gente começou a fazer as coisas, depois foram outras pessoas agregando. Então, Marinho, para mim é uma enorme honra, e a gente agora parte para uma nova fase, que é essa fase do online, não é mesmo? Online. Agora as coisas eram todas presenciais, e agora a gente, mais uma vez, inovando, mais uma vez desbravando aí esses terrenos para levar conhecimento útil, prático para a maior parte de pessoas. Então, vamos nessa? A gente gosta muito de presencial, mas o online também é muito importante. Nós temos hoje colegas do Brasil inteiro participando. E seria difícil eles virem a São Paulo. Transporte aéreo, hospedagem, alimentação. Então, ele consegue fazer esse curso, ter acesso a esses nomes incríveis da advocacia criminal: Patrícia Vanzolini, Aurélio Lopes Júnior, Davi Metzger, Fabiano Lopes, Sérgio Figueiredo. E é importante isso, expandir o conhecimento. E eu espero que vocês aproveitem muito a aula da minha queridaça amiga Patrícia Vanzolini. Vamos nessa. Olha só, eu vou dar essa aula aqui, sentada na frente do meu computador, e nessa mesa, que não é minha, mas é do Mário de Oliveira Filho, no escritório dele, e a gente estava até comentando, né, Marinho? A mesa tá bagunçada, mas a gente falou, é isso aí, porque isso aqui não é cenário, isso aqui não é de mentira, a gente é de verdade, a gente labuta, a gente advoga, a gente está o dia, todo santo dia praticamente, ou no fórum ou no tribunal, e eu acho que é isso, você também, né? Então essa é a nossa vida real. E a proposta aqui é a gente passar um pouco cada um da sua experiência, não da experiência acadêmica que todos nós temos, né? Sou mestre, sou doutora, mas aqui não importa nada disso. Porque o advogado, eu lembro que uma vez, eu acho que foi o professor Mauro que falou isso, que o maior título era o título de saber do negócio, sabe? Não é o título de mestre, o título de doutor. Isso é legal, claro, é um aprofundamento. Mas o importante é você saber com perdão do meu francês, do babado. É você saber do que acontece na vida real, você saber as manhas, né? Eu não estou falando aqui de forma ilícita, logicamente, mas você saber de fato como fazer. E aí, eu tenho 27 anos de advocacia, você vai só criminal, exclusivamente, nunca fiz uma ação civil, não sei nem onde fica o fórum trabalhista, então, exclusivamente criminal, você vai pegando, logicamente, um jeito de fazer as coisas. Eu fiquei aqui incumbida, colegas, de falar um pouco sobre a parte formal. Eu acho que você vai ter excelentes professores aqui, excelentes aulas sobre a parte do conteúdo do habeas corpus, o cabimento, as hipóteses, as teses que podem ser deduzidas em habeas corpus. Só que a melhor tese do mundo, se ela for deduzida de forma errada, se ela for deduzida num habeas corpus confuso, prolixo, mal estruturado, ela não vai ser nem lida. Então, hoje, gente, a gente tem 3 desafios. O primeiro desafio é ser lido, o segundo desafio é ser compreendido, o terceiro desafio é ser deferido. Só que eu só chego no deferido se eu for lido e compreendido.
E para ser lido e compreendido, a gente tem que entender como as coisas são. Cada juiz em São Paulo, um juiz que tenha pouco processo, tem um acervo de 5.000 processos. No tribunal também é por aí. Então o teu processo, o teu habeas é 1 em 5.000. Né? Não é o processo da vida daquele desembargador, muito menos daquele ministro. E você precisa que o teu habeas seja lido, compreendido, de boa vontade, e com isso você tem muito mais chance de ele ser deferido. Claro que não é uma garantia. Né? Você pode escrever um habeas corpus como Rui Barbosa, e nem assim ele ser deferido porque o teu direito é ruim. Isso acontece, não é? Às vezes a gente tem direito ruim para defender e a gente defende com a cara e com a coragem, claro, com os nossos mecanismos legais e constitucionais. Mas o que eu estou dizendo é, você tendo um direito bom e embalando de uma boa forma, você tem uma chance muito maior de ter aquele direito reconhecido do que se você jogar aquilo fora de uma forma confusa, enfim, de uma forma que não seja atrativa. Né? A petição ela tem que ser atrativa, ela tem que ser ergonômica, ela tem que ter legibilidade, ela tem que ser rápida, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Marinho, sabe o que eu vou fazer? Vou pegar meu... Peraí, só um minutinho, quem sabe faz ao vivo, é nós aqui. Vou pegar meu celular só para não me destrambelhar aqui no horário. E vamos seguir em frente. Eu acho que uma das coisas mais importantes, o Marinho geralmente fala isso, eu não sei porque eu não vi a primeira aula, mas o Marinho sempre fala que o habeas corpus é aquele médico que está no plantão do pronto atendimento do pronto-socorro. Então a primeira coisa, eu não vou falar disso porque acho que já foi falado, mas depois o Davi vai falar também, Mesger, mas a primeira coisa é a sabedoria da escolha da tese, né? Ou seja, habeas corpus, via de regra, é tese única. Não é? Habeas corpus não é aquela peça que a gente faz 3 preliminares, mérito, subsidiária. Habeas corpus é dedo na ferida. Habeas corpus é aquele paciente que chega ali no pronto-socorro com a cabeça ali aberta e o médico tem que suturar. O médico não vai perguntar se o paciente está comendo bem, se ele está fazendo exercício físico. Isso quem cuida é o clínico, geral. Não é o habeas corpus. O habeas corpus tem uma ilegalidade teratológica, aberrante, e eu vou dedo na ferida. Por isso, a gente é super contra, via de regra, claro que tudo isso, né, gente? Prática não é receita de bolo. Senão, todo mundo seria bom advogado, né? E não é. Tem níveis de advogado. Mas o fato é que, via de regra, é melhor você fazer um habeas corpus para cada ilegalidade do que fazer o famoso habeas corpão. Né? Você vai reunindo ali um monte de nulidade, de algibeira, tese de mérito, bababá. Habeas corpus não é apelação, habeas corpus não é recurso especial, não é recurso extraordinário, é outra pegada, não é memoriais. Habeas corpus é outra pegada. É a pegada da tese única, do dedo na ferida, do ser direto e reto. E por que eu estou dizendo isso, embora eu saiba que isso já foi dito? Porque isso é muito importante, sobretudo para quem não tem muita experiência e que fica muito ansioso em querer falar demais. Em habeas corpus, indubitavelmente, menos é mais. Né? Menos é mais. Então a gente tem que saber que a gente vai chegar num judiciário que está atolado de processos. A gente tem que saber que a gente vai estar com um juiz que provavelmente não tem paciência nem atenção para nós, um desembargador ou um ministro, e que a gente tem que tirar o nosso processo da vala comum e dizer, isso aqui não vai lhe tomar, excelência, mais do que 10 minutos. Né? Esse é o espírito, esse é o sentimento que teu habeas corpus tem que despertar. Pô, eu li isso aqui em 5 minutos, eu compreendi a quaestio iuris e eu entendi que eu tenho que deferir. Porque se o habeas corpus ele transmite uma impressão de que o camarada vai ter que ler laudas e laudas e laudas, ele vai falar, pô, isso aqui não é matéria de habeas corpus. Isso aqui deveria ser deixado para apelação, isso aqui deveria ser deixado para um recurso, isso não é matéria de habeas. Eu estou dizendo tudo isso, a importância da escolha da tese, sobretudo porque isso vai refletir aqui na forma. A forma que você vai fazer o habeas corpus, ela tem a ver com esse foco, né? Então, vamos lá, eu vou falar aqui 3 estratégias para aquilo que eu chamo do habeas corpus perfeito, para aquilo que eu chamo da petição ideal, e depois, no final, eu vou mostrar um exemplo de uma petição ali do meu escritório, uma petição simples, mas um habeas corpus que a gente fez recentemente e teve provimento, foi concedido, para você entender como é que isso tudo se materializa na prática. Claro que tem uma questão estilística, né? Tem o advogado que gosta da letra mais assim, mais assado, que gosta de usar negrito, sublinhado, mas eu vou dizer o que eu acho que é a forma mais sóbria e eficiente de fazer e redigir um habeas corpus. Então, vamos nessa. Ótimo, vamos nessa, mas cadê o meu negócio aqui? Skip this version. Eu não sei muito inglês, mas eu estou skipando aqui. Então vamos lá, se a gente puder mostrar na tela, aqui a minha tela, eu vou botar na tela cheia, é isso, produção? Boa! Então vamos lá. Tá ali na tela. Isso. Então é o seguinte, petição perfeita, 3 estratégias essenciais. Na verdade, a primeira estratégia, ela vai se desdobrar nas 2 subsequentes, né?
Mas a primeira estratégia é clareza, objetividade e concisão. Ninguém mais tem tempo de ficar lendo laudas e laudas e laudas. E aí, Marinho tá aqui do meu lado, tá? Só pra vocês não acharem que eu tô falando sozinha. O Marinho tá aqui do meu lado. Marinho, eu sou advogada há menos tempo que você, um pouquinho menos, não muito menos, mas menos tempo que você. Mas eu acho que a gente viu uma mudança, porque quando Marinho tem aqui no escritório dele, vocês não vão ver, mas está aqui na parede um bocado de máquina de escrever. Você é do tempo da máquina de escrever, Marinho? Máquina de escrever. Máquina de escrever. Eu já sou do tempo da máquina elétrica. Pô, a máquina elétrica era super luxo. Não tinha nem xerox, era fotocópia. Fotocópia. Mas a máquina de escrever obrigava a gente a ser um pouco mais sucinto, concorda? Sim ou não? Porque você não tinha como você ficar fazendo Ctrl-C, Ctrl-V, você tinha que ir lá nos dedinhos. Então, por um lado, antigamente se tinha aquela linguagem um pouco mais prolixa, aquela linguagem um pouco mais rebuscada, mas por outro lado, você tinha necessariamente que ter um poder de síntese. Porque senão você ia perder, né? Você escreveu uma petição de 200 laudas da máquina de escrever, meu amigo, não é pano para manga, né? Bom, depois a gente teve a máquina elétrica, computador. Aí com o advento do computador, eu acho que as petições começaram a crescer, porque ficou muito fácil, né? Você pega, você bota um trecho de um trecho de outro. E agora com a IA, a gente corre o risco de ficar, né? Porque você consegue rapidamente criar um texto de muitas laudas, quando na verdade o que funciona no judiciário é o caminho oposto. É o caminho de petições curtas, objetivas. E isso às vezes não é fácil nem para o cliente entender, né, Marinho? Às vezes o cliente ele acha que ele está pagando por lauda. Ele fala, nossa, mas eu estou pagando tudo de honorários para 3 páginas. Ou sim, né? Algum escritor famoso disse o seguinte, eu não lembro quem, um dia eu vou pesquisar essa referência, que eu amo essa referência. Elogiaram o livro dele e ele falou, obrigado que você gostou do meu livro. Se eu tivesse mais tempo, eu teria escrito menos. Se eu tivesse mais tempo, eu teria escrito menos. Porque esse escritor, ele tinha consciência de escrever menos, dá mais trabalho do que escrever mais, né? Então, o que eu digo com clareza, objetividade e concisão? Primeiro, em termos da forma geral, poucas laudas, né? Habeas corpus com mais de 15 laudas, eu acho que já é uma aberração e tem que ser algo excepcionalíssimo. Claro que não é para você virar o louco da contagem da lauda. Deu 16, eu vou perder. Não é isso, não é uma simpatia, uma mandinga. Mas pensa, gente, que mais curto é melhor. Mais curto é melhor. Mas esse mais curto não é simplesmente cortar coisas, é ter densidade informacional. Você conhece esse conceito de densidade informacional? Já vou falar dele aqui. Mas então, poucas laudas, parágrafos curtos, tem que ser algo fácil de ler. Pensa que o juiz ele tem ali um calhamaço, hoje não é mais um calhamaço, mas uma lista online de petições que ele tem que ler. Eu sinto isso como professora. Eu tenho uma pilha desse tamanho de prova. Aí eu pego uma prova bonita, eu pego uma prova ali sintética, eu pego uma prova objetiva. Nossa, me dá gosto de ler ela no primeiro lugar da pilha. Eu pego aquela com aquela letra chechelenta, aquela coisa confusa, aquela coisa com 1000 páginas. Eu boto lá no final e falo, ai meu Deus, né? Tomara que isso vá ficando para o final. Então ela tem que ser uma petição que de fato, primeiro, transmita que aquela tese é uma teratologia. E a meu ver, se você precisa de 30 laudas para mostrar que o teu caso é uma aberração, das duas uma, ou você não está sabendo explicar bem, o teu caso não é uma aberração. O teu caso é complexo e precisa de uma apelação, precisa de um recurso especial, precisa de outro tipo de medida. O habeas corpus não é para isso. O habeas corpus é para muita coisa, como você já falou e vai falar, mas o habeas corpus não é para tudo. Eu me lembro que uma vez uma aluna de um curso de habeas corpus me fez a seguinte pergunta: professora, eu gostaria de discutir provas, como é que eu faço para discutir provas aqui, a contradição das testemunhas no habeas corpus? Eu disse, não faço. Não é para fazer habeas corpus nesse caso, o habeas corpus não é para tudo. O habeas corpus é para determinadas coisas. Claro que você pode discutir prova no sentido de discutir provas ilícitas, a autorização por uma interceptação telefônica, mas não é para tudo. E para você mostrar que o teu caso é um caso absurdo, tem que ser curto. Quanto melhor o direito, mais curto você consegue explicá-lo. Quanto pior o seu direito, mais você tem que se enrolar e rebolar para explicá-lo. Então, poucas laudas, né? Lá no escritório a gente tem uma meta de não passar de 12 laudas, eu acho 15 o limite, não passar de 12 laudas no habeas corpus. Eu vou te mostrar um habeas corpus aqui de 8 laudas. Parágrafos curtos e linguagem direta. Não precisa ficar falando latim, não precisa ficar fazendo citação de Rui Barbosa, de Sêneca. Gente,
Você bota ali um verso de um grego. Você acha que é por causa do verso do grego que o desembargador ele vai soltar teu cliente? Sinceramente, gente, tem coisa que eu vejo que é uma advocacia que você fala, meu, não é mais dos tempos modernos, não é isso que vai convencer, porque a pessoa colocou ali uma poesia, né? Eu sei que eu estou falando coisas polêmicas e, como toda pessoa polêmica, eu falo aquilo que eu realmente acredito, eu não fico fazendo média. Eu sei que isso é muito comum e usual. Eu, pessoalmente, acho que é contraproducente. Eu acho que parece uma tremenda de uma enrolation. Eu acho que você tem que ser direto, reto, o teu direito é esse, o teu direito é bom, o teu direito é justo e você vai direto ao ponto. Então, é isso. Síntese de forma concisa e objetiva. Agora, quando eu falo assim, e agora eu passo, né, então, clareza, objetividade, concisão, poucas laudas, parágrafos curtos, linguagem direta. Porque eu vou aparecer bastante de perfil aqui, né? Que bom que eu não tenho problemas com o meu perfil. Mas tudo porque eu estou olhando no telão aqui. Bom, segunda estratégia, segundo ponto, densidade informacional. Porque quando eu falo para os meus advogados lá do escritório, para os associados, para a jovem advocacia, tem que ser curto, sempre tem alguém que tem uma ideia brilhante. Uma ideia brilhante de, primeiro, diminuir a letra, diminuir o espaçamento, né? Faz letra 8, faz uma bula de remédio, mas fica em 8 laudas. Claro que quando a gente fala curto, não é curto nesse sentido, é denso. E quando a gente fala denso, também não é no sentido que você está pensando. Denso, quando a gente fala, nossa, que texto denso, aquele texto difícil, aquele texto você termina lendo 3 vezes cada parágrafo, quando lê o final do parágrafo já esqueceu o que estava no parágrafo anterior. Não é denso nesse sentido. É o conceito de densidade informacional. Esse conceito de densidade informacional eu poderia traduzir como quantidade de informação útil por centímetro quadrado de página. Claro que não existe uma medida exata como a que eu estou falando, né? Quantidade de informação útil por centímetro quadrado de página. Mas é basicamente não ter encheção de linguiça. O habeas corpus tem que ir direto ao ponto. Ele não é para você fazer um resumo do processo inteiro, não é para você discorrer sobre aquele instituto, ele é direto ao ponto, ele é dedo na ferida. O Davi Mesger vai falar muito bem disso. O Davi que deu uma entrevista brilhante, um dos maiores estudiosos de habeas corpus na atualidade. O Davi ele deu uma entrevista falando exatamente sobre o foco do habeas corpus, que tem que ser os fatos e não o direito. Veja, às vezes pode ser o direito, né? É o direito ligado aos fatos, mas o fato, a realidade, é que eu não posso ter supérfluos, eu não posso ter ali perfumaria. Eu tenho que ser muito objetiva, muito concisa, muito direto ao ponto. Portanto, o que você deve evitar ao máximo no habeas corpus? Longas explicações teóricas genéricas. Concordo inteiramente com o Davi. Você está fazendo um habeas corpus sobre prisão preventiva, você não precisa fazer uma lauda explicando para o juiz o que é prisão preventiva, gente. O juiz sabe o que é prisão preventiva, ou não sabe. E das duas formas, não é você que vai ensiná-lo agora. Das duas, uma ele já sabe e é inútil, ou ele não sabe e não vai aprender. Tem que fazer papo de criminalista para aprender, tem que fazer curso. Não vai aprender ali na tua petição, a menos que você esteja falando. Eu recentemente fiz um habeas corpus que tinha a ver com cumprimento de carta rogatória. Eu pedia que uma carta rogatória fosse cumprida por audiência de videoconferência e não por texto, como é o tradicional. Era uma coisa importante, é uma vítima que vai ser ouvida por rogatória, é um crime importante, midiático, então eu precisava cuidar dessa rogatória. Bom, a legislação que eu estava trazendo para esse habeas corpus era muito específica, ninguém conhece, ninguém estuda, salvo quando você tem um caso envolvendo, eu mesma não conhecia, tinha que estudar toda a regulamentação de cooperação internacional, e aí sim, eu tive que ser mais extensa, explicando a legislação aplicável ao caso. Na maioria das vezes, você não precisa ser extenso quanto àquele instituto jurídico, né? Você tem que dizer qual é o instituto jurídico aplicável ao caso e dizer por quê. Mas longas explicações teóricas, genéricas, não são necessárias. Contextualizações desnecessárias, isso muita gente peca. Porque quando o Davi ele fala, você tem que focar nos fatos, tem gente que faz no habeas corpus como o juiz faz na sentença. Começa a contar, o réu, ele foi denunciado porque no dia tal ele teria estuprado, depois esquartejado, depois escondido o corpo, bibibi, bobobó. Isto é útil para o seu habeas corpus?
Eu vou dar um exemplo. Eu tive um habeas corpus recentemente também concedido, um habeas corpus em que o tema era um tema muito singelo, mas muito importante, acho que bastante útil para quem trabalha com execução penal. Era o seguinte: a pessoa tinha sido acusada de um crime sexual gravíssimo, tinha sido condenada a uma pena bastante alta, uma pena de 25 anos de reclusão. Durante o tempo de processo, essa pessoa tinha passado com a prisão preventiva convertida em prisão domiciliar. A preventiva convertida em domiciliar, de acordo com o artigo 318 do CPP. Quando transitou, eu não fui advogada dela na fase de conhecimento. Quando transitou em julgado, o juiz decretou a prisão-pena. Agora não era mais preventiva, prisão-pena. Prisão-pena em regime fechado, vai para o regime fechado. O que o advogado anterior a mim fez? Pediu na execução que ele ficasse em regime domiciliar, mesmo que o regime inicial fosse fechado, porque as questões de saúde... eu esqueci de dizer, né? Por que ele ficou no domiciliar? Porque ele tinha mais de 80 anos e tinha questões de saúde gravíssimas. Bem, o advogado pediu e o juiz não concedeu. O juiz da execução disse não concedeu, com o seguinte argumento: olha, não há previsão na LEP, né, o artigo 117 da LEP, que trata da prisão domiciliar, não fala da domiciliar como substitutiva de regime fechado, fala da domiciliar como substitutiva de regime aberto. Portanto, uma coisa é o 318 do CPP, outra coisa é o 117 da LEP. Era isso. Ele agravou, perdeu o agravo, me contratou. Me contratou só para fazer o habeas no STJ. Qual que era a tese aqui desse habeas? A tese é: o 318 pode ser aplicado de forma excepcional e, no caso concreto, por analogia, né, mesmo que o 117 não preveja. Eu posso defender que aquele que passou com preventiva convertido em domiciliar lá na fase de inquérito, na fase de processo de conhecimento, depois do trânsito, tem o direito de continuar no domiciliar? Isso é sustentável? Era essa a tese. Vamos fazer o habeas corpus. Boto o habeas corpus lá para a galera fazer. Quando eu vou ler o habeas corpus, a parte está assim: dos fatos. Primeiro que não existe isso, né? Dos fatos. Né? Para você narrar todos os fatos. Não é assim. Você vai narrar o constrangimento ilegal. Você vai ver, não é dos fatos. Eu vou narrar o constrangimento ilegal. Tá lá, o réu foi acusado de estupro, pegou 25 anos. O que isso importa? Bom, isso não apenas é uma informação muito negativa para a imagem do meu cliente, mas não é que eu queira esconder, porque obviamente, mas isso sobretudo não é o foco. Então, assim, os advogados novos lá do escritório têm mania de fazer isso, de começar fazendo tipo relatório. Aí ele foi denunciado, aí ele apresentou essa falsa acusação, foram ouvidas tais testemunhas. O que isso importa? Por que o ministro do STJ tem que ler isso tudo? Por que ele tem que saber disso tudo? A questão é: 318 aplica no 117? Acabou. E dizer o caso concreto. E dizer por que eu acho que nesse caso concreto aplica. Era isso. Então, mesmo essas contextualizações, que muitas vezes a gente faz em sede de memoriais, por exemplo, memoriais que eu estou falando das alegações finais escritas, né? Isso tudo não cabe no habeas corpus. No habeas corpus, o primeiro capítulo é do constrangimento legal. Você tem que mostrar onde que está o negócio. Você não tem que fazer um relatório do processo, mostrar a história da vida. Eu tive, e termino aqui os exemplos, mas eu tive um outro cliente que se tornou ali paradigmático. Era também um crime grave, era uma coisa complicada, babá. E ele tinha... só que tinha uma questão muito simples no habeas corpus dele, na prisão dele. A prisão dele tinha sido decretada de ofício sem o Ministério Público pedir. Era isso, a prisão dele tinha sido decretada de ofício. Qual que era o constrangimento legal nesse caso? A prisão foi decretada de ofício. Beleza, eu fiz um habeas corpus de 6 laudas, se não me falha a memória. E fui levar para ele analisar, porque ele é daqueles clientes, você conhece, né? Você tem um igual a esse, né? Que gosta de ver e de checar as peças, pois é. Ele é assim. Então ele queria checar. Aí eu levei para ele, no presídio, para ele ler. Aí ele leu o habeas corpus e falou: tá fraco, doutora. E a gente, né, com a nossa honra profissional, você achou fraco? Puxa, por quê, né? Não está contando nada da minha história. Não está contando a minha história. Eu falei: mas o habeas corpus não é para contar a sua história. O habeas corpus é para contar por que esse juiz cometeu um erro gravíssimo. É isso, não é sobre você. Não é para contar a sua história. Não, doutora, eu quero que conte a minha biografia. Eu quero que conte que esse processo é uma grande armação, foi um grande complô, tudo começou há 10 anos atrás, quando a fulana, a ciclana se conheceram num bar e bababá. E eu dizia: eu não vou colocar nada disso.
Aí rolou ali aquela saia justa, porque, gente, eu sou super a favor de fazer a vontade do cliente quando isso não é ilícito, logicamente, e quando isso não vai prejudicá-lo ou prejudicar a minha honra profissional, porque eu não quero passar vergonha, né? É o meu nome que tá lá. Depois do embargador fala, que lixo de habeas corpus é esse da Patrícia Vanzolini? Eu não quero ficar com essa imagem. Então, portanto, eu falei, olha, isso aqui não é a estratégia. Eu falei, se a gente fizer por esse caminho que você está indo, você não vai ser solto. Sabe o que ele me falou? Ele me falou assim, mas eu prefiro, doutora, eu prefiro ficar preso, mas que a sociedade saiba da minha história. Eu disse, mas se o problema é a sociedade saber da sua história, escreva um livro, vamos fazer um blog, temos muitas formas de divulgar a sua história. Não neste habeas corpus. Bom, bati o pé, convenci, e o habeas corpus foi concedido, graças a Deus. Então, não começa com o dos fatos. Eu sei que quando eu dou aula para exame de ordem, a gente faz aquela petição toda quadradinha. Esqueça tudo aquilo agora, tá? Se você não for um advogado já muito tarimbado, se você for, você já esqueceu. Não precisa fazer esse contexto macro. Transcrição de artigo de lei, gente. A menos que você tenha realmente uma lei que ninguém conhece, que foi super inovadora, que entrou em vigor agora, bababá, não precisa. Opiniões vazias. Opinião genérica, gente, é a maior besteira. Isso eu tô falando no habeas corpus, mas vale também para sustentação oral, né? Então, recentemente eu estava lá no TJ esperando para fazer uma sustentação oral, e aí o advogado começa com o sistema penitenciário brasileiro é verdadeiramente degradante. Ele fala, tá, e aí? O que essa informação vai agregar no caso do Zé? O sistema penitenciário é degradante, e aí? Quer dizer que o desembargador vai soltar todo mundo porque o sistema é degradante? Ou ele não vai estar nem aí, né? Se você cair numa câmara criminal aqui mais dura aqui em São Paulo, provavelmente eles vão achar que não é nada degradante, que é tipo colônia de férias. E mesmo que você caia numa câmara mais garantista, que acha mesmo que é degradante, aí ele vai soltar todo mundo? Então o que você precisa provar é por que o teu cliente não pode estar naquele sistema degradante. Ficar falando, ficar fazendo discurso ideológico, opiniões vazias, isso não agrega, isso reduz a densidade informacional. E aí, mais em termos gramaticais, sintáticos e de redação propriamente dita. Advérbios, né? Eu sei que aí é uma questão estilística, cada um tem o seu estilo de escrita, mas eu, pessoalmente, eu gosto de uma linguagem seca. Eu gosto de uma linguagem com substantivos ou, no máximo, adjetivos, né? Mas eita, Davi Mesger está aqui? Já? Está quase? Né? Que eu estou vendo a fotinho dele aqui do meu lado. Então, voltamos aqui. Então, o fato é que você ficar... olha, esta condenação é completamente injusta. Esta condenação é injusta. Eu não preciso do completamente, porque completamente dá para o desembargador a ideia assim, mas acho que é completamente não, só mais ou menos. Essa condenação é injusta. Eu usei o adjetivo. Quanto mais direto você for, melhor. E por fim, né, ironia, sarcasmo, grosseria. Gente, isso aqui não tem nem o que falar. Né? Ironia, eu acho que é uma das coisas mais peçonhentas. Infelizmente, as novas gerações são doidas pela lacração e pela ironia, por fazer coisinha de duplo sentido. Pelo amor de Deus, isso não é linguagem profissional, isso não é postura. Então, nem na linguagem verbal e nem na escrita, você usa ironia, grosseria, sarcasmo, e mesmo críticas contundentes, tá? Você tá no habeas corpus, obviamente, não existe réu no habeas corpus, mas no habeas corpus você está criticando a decisão de um juiz ou de um desembargador, confere, ou de um delegado. Claro, você está criticando, você está dizendo que uma autoridade agiu de forma ilegal. Você não precisa ficar adjetivando ou colocando advérbios nisso. É ilegal. Agora, você não precisa dizer que o juiz é o incompetente, não leu, fez pouco caso. Deixa o desembargador concluir isso. Pense que existe um corporativismo ali entre a magistratura, isso é inegável. E você ficar sendo grosseiro, descendo a boca de uma forma, enfim, grosseira em relação a um colega daquele que vai julgar, não vai te ajudar em nada. Qual a chance de você criar ali uma empatia com aquele que vai te julgar? Não é um pessoal, não é uma crítica pessoal àquele juiz. Você não precisa pegar pesado. Eu faço algumas coisas. Quando eu vou revisar, e eu lá no escritório reviso todas as peças, porque eu sou dessas, ó, meu cafezinho na xícara do papo de criminalista. Papo de criminalista. Eu, quando reviso as peças lá no escritório, eu faço duas coisas. Eu corto, blá, 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 corto.
e eu suavizo a peça. Eu deixo a peça, ela fica contundente, mas ela não fica grosseira. Eu tiro, mas o pessoal lá no escritório já entende o meu estilo e eles não fazem mais coisa grosseira, mas isso é algo a ser evitado. E o que você deve então explorar? Fatos concretos. Fatos concretos. E a gente já vai falar um pouquinho sobre como explorá-los. Provas, né? Claro que no habeas corpus você não tem que discutir profundamente provas, mas você tem que discutir a prova do fato concreto, ou seja, mostrar onde está o fato concreto. Aqui talvez tenha ficado, não me compreenda mal, não é para você fazer um habeas corpus discutindo profundamente a prova, é óbvio que não. Mas se você disse, né, o juiz disse isso, mostre. Se você disse, o Ministério Público falou aquilo, mostre. Né? Ou seja, afirme e mostre, para não deixar dúvida para aquele que está julgando, que ele pode julgar em 5 minutos. E argumentos lógicos, fortalecer a lógica do argumento. O argumento é a subsunção do fato à norma. É você mostrar que aquele direito se aplica perfeitamente ao caso concreto. Então, é nesse foco, e eu já vou mostrar, eu sei que isso tudo fica um pouco abstrato, e é por isso que eu vou, nos últimos minutinhos, mostrar um habeas corpus, para quem queira, tenha curiosidade, para mostrar como eu faço isso, né, na vida real, no caso concreto. E por fim, gente, nós falamos aqui, ó, vou voltar aqui só para você compreender, clareza, concisão, objetividade. Poucas laudas, parágrafos curtos. Parágrafo longo, gente, faz com que a pessoa, quando chega ao final, não lembre mais do começo. Frases longas também, né? Parágrafo ali de 5, 6 linhas no máximo. Frases curtas, pontuação, ideias que vão sendo pílulas, que a pessoa vai entendendo. É A, é B, então C, então D, né? Enfim, parágrafos curtos, linguagem direta. Eu falei aqui em termos do conteúdo, né? Um conteúdo depurado com altíssima densidade informacional. Agora, e como é que é a forma de tudo isso, né? Limpeza visual. Uma petição limpa, uma petição agradável, está comprovado que o tipo de letra, que o tipo de fonte, que o tamanho da letra, tudo isso influencia na boa vontade e no espírito do julgador. Eu, que sou professora, sei perfeitamente. Quando eu vejo, mais uma vez, me permita aqui uma analogia de professora, mas quando eu vejo aquela prova bem feita, caprichada, agradável de ler, já me dá, digamos assim, uma simpatia tremenda por aquele que a escreveu. Quando eu vejo uma coisa confusa, descuidada, sem capricho, já me dá uma tremenda má vontade. Claro que tudo isso está lá no nível inconsciente, mas acaba de alguma forma transparecendo no meu ato de julgar. Então, limpeza visual, né? Eu coloquei aqui sem marca d'água porque eu me lembro de um caso que nos chegou aí na mídia, de um advogado que colocava a marca d'água da petição dele, era a foto dele. Você realmente, este é a personalidade narcisista na veia. Imagina a minha cara, ou a cara do Marinho, por mais, né, galã que ele seja, a cara do Marinho em toda a petição, ninguém merece, né? Mas mesmo marca d'água que não seja assim tão absurda como a cara da pessoa, aquela marca d'água dentro como chama, da balança, bababá, cuidado. Por quê? Porque a petição em papel, ela é diferente a legibilidade dela. A legibilidade dentro de um computador é muito menor. Então, tudo que você puder fazer para dar limpeza, né? Eu gosto muito de estudo de ergonomia visual, legibilidade, tipografia jurídica. Eu acho tudo isso muito interessante e isso, de fato, modifica e deixa a tua petição mais confortável. A minha folha tinha uma marca d'água relativamente forte, né, azul, e nós tiramos quando passamos para o peticionamento inteiramente digital. Uma fonte limpa, agradável de ler. Eu sei que o desembargador ele pode aumentar, claro, se ele for meio ruim da vista como eu, mas uma fonte que dê para ler, né, uma fonte 12, 13, 11, são fontes, né, de número, de tamanho razoável e com espaçamento pelo menos 1,15, eu uso espaçamento 1,5, com ajuste de formatação correta. Eu vejo às vezes umas petições, gente, que parecem assim, sei lá, e isso transmite uma ideia não apenas de falta de legibilidade, mas de falta de capricho, sabe? Parece que é uma pessoa que não se importa, parece uma coisa meio, com perdão da palavra, meio porca, assim, uma petição. Pelo amor de Deus, a petição tem que estar bonita, ela tem que revelar sobriedade, ela tem que revelar seriedade, ela tem que revelar uma certa... É isso que se espera de um advogado, de uma advogada. Então, uma fonte limpa, formatação perfeita, espaçamento também,
Comedimento no uso dos destaques. Gente, o drama do destaque. O que é o destaque? O destaque é quando você quer dar ênfase a um determinado ponto. E o destaque tem um paradoxo. É o paradoxo, quem destaca tudo não destaca nada. Eu prefiro poucos destaques, então ficar usando sublinhado, negritado, marca-texto, colorido, eu acho que é desnecessário, torna a petição pesada, do ponto de vista da legibilidade, torna a petição confusa e, ao contrário do que você pensa, não destaca. Porque o juiz ele fica, nossa, eu tenho que prestar atenção nisso, nisso, agora. Bom, obviamente ele tem que prestar atenção na petição toda. Sabe por quê? Porque a tua petição não tem encheção de linguiça, a tua petição tem densidade informacional. Se a tua petição não tem encheção de linguiça, parta da premissa de que tudo nela é importante. Portanto, quando você for destacar, você vai destacar apenas o mais importante daquilo que já é tudo importante. Então, o destaque, geralmente feito em negrito, é o suficiente para mostrar que aquela frase é uma frase matadora, que aquele argumento é um argumento cabal. Cuidado com muita cor, com muita mudança de fonte. Né? Eu, pessoalmente, não gosto, acho um pouco pesado, inclusive, usar o caixa alta, né? Eu uso sempre o versalete, sabe aquela fonte, aquele tipo aquela variação da fonte, que é o versalete. Eu acho que fica mais elegante, mais bonito, para colocar o nome das partes, para colocar ali o juiz. E, enfim, que ela seja uma petição agradável de ler. E elementos visuais úteis e bem colocados. Esse habeas corpus que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, nem tem elemento visual, porque por acaso eu selecionei um ali do escritório para mostrar e ele não tem. Mas elementos visuais úteis e bem colocados tem a ver com a tal da visual law. Aqui o Papo de Criminalista tem como uma das suas grandes parceiras, uma das advogadas aí mais peritas em visual law. E visual law, gente, é uma faca de dois legumes, né? Porque a visual law, como simplesmente enfeitar a petição, pode ser algo assim desastroso, inclusive pouco sério, pouco profissional. Visual law não é petição ilustrada. Visual law é você usar recursos que não sejam recursos textuais ou recursos semi-textuais para transmitir uma informação. Eu estou reduzindo, né? Você tem mais coisa. A própria escolha da fonte, a própria escolha da cor do logo, tudo isso faz parte da visual law. Mas sendo aqui mais específico em relação ao texto propriamente da petição, a visual law aqui que eu estou falando é o uso de elementos visuais úteis e bem colocados. Eu acho muito interessante e eu acho muito importante no direito penal você se abrir para elementos visuais. Sejam elementos visuais, puramente visuais, fotografias, por exemplo, né? É uma coisa interessante. O Ministério Público já aprendeu a fazer isso faz tempo. O Ministério Público a todo momento não coloca fotografia ali na denúncia, né? Fotografia da vítima, fotografia do réu, fotografia do lugar. Pois é, então a gente tem que usar também recursos visuais. Só terminando aquela história daquele cliente que me contratou para defender lá no STJ a aplicação do 318 por analogia na LEP, na Lei de Execução Penal, o que aconteceu com aquele habeas corpus? Eu pedi liminar, até porque o meu cliente estava muito mal de saúde e ele podia morrer a qualquer momento, efetivamente. Então, eu pedi a liminar e a liminar foi negada. E nesse meio tempo que a liminar foi negada e entrou então para o julgamento do mérito, né? Não foi ele que foi negado inteiro, monocraticamente, graças a Deus, não foi ele que foi negado inteiro, mas a liminar que eu tinha pedido foi negada. Se ele tivesse sido negado, nós teríamos que entrar com agravo regimental. Mas a liminar foi negada e o julgamento de mérito iria acontecer. E aí, antes do julgamento de mérito, eu fui conversar com os ministros. Tentei despachar, não é fácil. Consegui despachar com o assessor de alguns ministros e consegui, graças a Deus, despachar com o assessor do relator. E aí, quando eu fui despachar com o assessor do relator, que tinha, inclusive, negado a liminar, quando eu fui despachar, eu comecei a contar a história, né, e etc. Não a história toda. Por que essa pessoa estava mal de saúde? Porque ela tinha diabetes, porque ela tinha câncer de próstata, porque ela tinha 1000 comorbidades e etc, etc. Só que a juíza, lá de onde ela estava, que era Tremembé, onde essa pessoa estava, dizia, aqui tem hospital. Então, o argumento para ser negado o domiciliar para ele era, aqui tem hospital. E o meu argumento é, ele não precisa de hospital, ele precisa ficar em casa. Porque não é que ele vai precisar ficar internado no hospital, mas ele não tem como se locomover. Papapi, popopó. Bom, e eu falei, e nada disso tinha adiantado até então, porque tinha sido negada a liminar. Quando eu fui despachar,
Eu percebi que o assessor, e essa é a importância do despacho, também sempre recomendo o despacho de sustentação oral, acho que vai se falar disso aqui mais adiante. Quando eu fui despachar, o assessor começou a me fazer perguntas, o que é ótimo, né? Se você consegue que o juiz, desembargador, assessor te faça perguntas, você já fisgou o interesse dele. Ele começou a me fazer perguntas, e eu falei, por que ele tem uma obesidade mórbida, tem um câncer? E aí o assessor falou, mas câncer e obesidade, como é que pode ser isso? Isso é estranho. Bem, eu não sou médica, me parece que é possível que uma pessoa tenha câncer e obesidade. Mas quando o assessor me falou isso, eu percebi que o assessor não estava acreditando. E aí eu tive uma ideia. Eu falei, vamos mandar uma foto desse cara. E eu não conhecia essa pessoa, não conhecia porque a família que tinha me contratado, a gente entrou com a habeas corpus bem rapidamente, e eu não conhecia. Não tinha sido eu que tinha feito a visita a ele, tinha sido uma das pessoas lá do escritório. Eu não conhecia. Então eu pedi para a família me mandar fotografias. E me mandar, inclusive, a fotografia porque ele tinha tido um pé parcialmente amputado por causa do diabetes. Não lá na penitenciária, antes. Mas uma coisa é você falar que a pessoa tem um pé parcialmente amputado. Outra coisa é você mostrar que a pessoa não tem pé, que a pessoa tinha um pé parcialmente amputado. Então eu pedi fotografia dela como um todo, do pé dela e etc. E coloquei ali na segunda folha do habeas corpus, era isso. Bom, e o habeas corpus terminou sendo concedido por unanimidade, inclusive com o voto do relator, que não tinha dado a liminar. Claro, isso não é absurdo, isso pode acontecer, mas eu tenho certeza que a imagem falou mais do que 1000 palavras, né? A gente estava discutindo isso recentemente, como os promotores exploram isso, né? Num júri, por exemplo, fica mostrando foto da vítima, não é isso? Fica mostrando foto da lesão, vídeo. Então a gente tem que aprender também, quando a gente tem uma tese que dependa dessa percepção da realidade, de usar. Lembro que eu tive um outro caso, não era habeas corpus, mas era um caso em que o meu cliente era acusado de manter, ele tinha um supermercado e daquele crime previsto ali na Lei 8.137, no artigo 7º, crime contra o consumidor, que era de manter produtos ali na gôndola que eram impróprios para consumo, com prazo de validade vencido e que não estavam devidamente embalados. E aí eu perguntei para o meu cliente, falei, mas por que eles não estavam embalados com etiqueta? Ela falou, porque quando a polícia chegou lá, eles estavam no balcão para a etiquetagem e a embalagem. E eu falei, então eu quero ir lá. Fui lá, tirei foto de todo o procedimento, de como é que era o procedimento de etiquetagem, de embalagem, blá, blá, blá. E foi uma das vezes em que a gente fez a tese de atipicidade já na própria RA e ele foi absolvido sumariamente. E eu tenho certeza que aquela imagem ela de fato impactou, né? Então, se você puder comprovar uma coisa por imagens e não falando, né, por vídeos e etc. Vídeo é às vezes mais delicado, porque você precisa colocar o QR Code ou o link e o juiz nem sempre abre, o desembargador nem sempre abre. Então, mesmo que você mande vídeos ou link, print, né, o vídeo ali para ele ter mais ou menos aquele storytelling, mas imagens. Agora, você pode ter também elementos visuais, semivisuais, que não são puramente visuais, não é apenas uma foto. Coisas que eu uso muito, linha do tempo. Eu sou a verdadeira louca da linha do tempo. Eu acho que assim, muitas coisas no processo penal você consegue esclarecer se você mostrar o que veio depois do quê, né? E isso é uma forma imediata da pessoa. Quando você fica contando isso em forma de linguagem corrida, a pessoa se perde. Mas quando você coloca aquilo numa linha do tempo bem visual, você bate o olho e fala, não, realmente não podia ter acontecido. Isso não pode ter acontecido do jeito que isso aconteceu aqui e, portanto, né, de fato, a teratologia, o absurdo aqui está bem comprovado. Então, fotografia, vídeo, linha do tempo, tabela, fluxo, organograma. Eu lembro que a gente teve um caso de dolo eventual em crime de trânsito, né? E aí o promotor fez uma denúncia dizendo que os crimes de trânsito, do dolo eventual, e aí nós fizemos um mapa, pizza, mostrando a quantidade de denúncias por dolo eventual e a quantidade de denúncias por crime culposo de trânsito. E dolo eventual era uma fatiazinha assim do gráfico. E você vendo no gráfico, você via que era muito mais comum o reconhecimento de culpa. E o juiz, na hora de desclassificar, nós fizemos um pedido de desclassificação na primeira fase do júri, o juiz, na hora de desclassificar, usou o meu elemento gráfico para dizer que, de fato, o reconhecimento de dolo nos crimes de trânsito era excepcional e bababá, bababá. Então foi algo que impactou. Portanto, elementos visuais úteis
e bem colocados. Bom, como é que tudo isso... E aí eu vou dar uma última dica, que eu não sei se o Marinho tá aí, mas o Marinho ele até discorda de mim, e por isso que é legal a nossa amizade, né? Porque cada um tem o seu estilo. Eu acho que ele discorda, não sei se ele discorda ou não discorda, ou se ele já se convenceu. Mas eu vou te dizer como eu faço, e para mim dá certo, né? Aí é a experiência de cada um. Então eu vou mostrar um habeas corpus, agora usando um pouco dessas... É na F3, né, gente? Gente, eu tô morrendo de medo de não ter tirado os dados aqui, mas eu acho que eu tirei, Então, vamos lá, podemos jogar na tela o habeas corpus aqui. Então, como é que eu faço, gente, um habeas corpus? E se a gente pudesse, acho que deixar sem esse, mas não tem problema, deixa esse do lado aqui, porque quem sabe faz ao vivo. Então, bababá, um habeas corpus aqui para o Tribunal de Justiça, habeas corpus com pedido de liminar, tirei aqui, né, o nome da parte, e era um habeas corpus de uma questão pontual, que era o fato de que tinha sido deferida uma das provas mais importantes da acusação, é um vídeo. Nós pedimos que esse vídeo fosse submetido à perícia, porque o vídeo ele é muito forte. Lembra que eu falei que uma imagem vale mais do que 1000 palavras? O vídeo ele é muito forte, só que ele é um vídeo adulterado. Ele é um vídeo que tem uma adulteração. E nós temos uma prova dessa adulteração porque o nosso perito assistente técnico mostrou que havia uma adulteração. Então, nós pedimos que este vídeo fosse enviado ao IC para que, né, porque o juiz, ele ouve o assistente técnico, mas óbvio que ele ouve muito mais o perito IC, que esse vídeo fosse enviado ao IC para que fosse feita uma perícia oficial nesse vídeo. E dentro desse pedido, nós pedimos que o nosso assistente técnico, o assistente técnico que já tinha feito a perícia particular naquele vídeo, participasse da perícia ali no IC, né? E o juiz indeferiu. O juiz não... Na verdade, foi uma situação mais louca ainda, porque o juiz, a princípio, deferiu, aí o perito do IC disse que não, o perito do IC disse que não ia permitir que ninguém acompanhasse a perícia, porque o Código de Processo não permite, só que o perito do IC estava um pouquinho desatualizado, porque o Código permite atualmente, porque o Código não permite, o Código só permitiria a intervenção do assistente técnico depois do laudo pronto, só que hoje nós temos um outro dispositivo que fala o contrário, e aí o perito do IC disse que não ia permitir. Aí quando voltou essa informação para o juiz falou, é verdade, eu me equivoquei, ele foi induzido a erro pelo perito do IC, e voltou atrás e disse que não ia permitir. Então esse é o habeas corpus aqui. Então olha só, eu coloquei aqui a minha primeira página do habeas corpus, e na segunda página, eu sempre coloco no habeas corpus, gente, uma ementa. Uma ementa. Tem gente que fala, mas não ementa, não é legal, porque ementa parece do judiciário. Não, ementa não é do judiciário, gente. Ementa é sinônimo de resumo, certo? Você pode fazer a ementa de um curso, a ementa de uma aula. Ementa não é um termo exclusivo do judiciário. Mas para quem não gosta de ementa, porque parece que é do judiciário, pode escrever resumo, síntese. Mas o que acontece? Eu sempre coloco um resumo do habeas em uma lauda. Porque qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é que, lendo essa uma lauda, o desembargador já entenda tudo o que ele precisa entender. Depois, se ele quiser, ele lê as outras. Mas ele já entende tudo. Então, o paciente denunciado por suposto crime de tortura, inconsistências apontadas, foi determinada a perícia técnica, a defesa recorreu ao acompanhamento. E aí, no ponto 4, o que é o constrangimento legal? Tal decisão configura constrangimento legal, por contrariar diretamente o artigo 3º-B, pedido de concessão da liminar para imediata suspensão da perícia e depois pedido para que seja julgado no mérito, concedido o habeas corpus. Então, essa é algo que eu faço. Eu sei que nem todos os advogados fazem isso. Deixa eu tentar, se eu tentasse reduzir um pouquinho a página, para você ver que tudo fica na mesma página. É a página 1 do meu habeas corpus. Então, eu, pessoalmente, sempre começo desta forma, porque creio que assim eu consigo exercitar primeiro o meu poder de síntese para entender o que é importante e consigo transmitir que aquilo é uma teratologia, que aquilo é uma aberração. E aí, como é que eu começo o habeas corpus? Eu não vou ler ele inteiro, né? Seria algo até cansativo, e eu sei que eu estou falando aqui não com estudantes, mas sim com colegas já gabaritados, já formados. Mas eu só estou trazendo essa ideia da ementa, porque muita gente me pergunta, Patrícia, eu achei legal a sua ideia, mas como você faz isso? Eu aqui só estou mostrando como eu faço. Eu já começo do constrangimento legal.
Como eu falei, eu não começo dos fatos, narrando o processo inteiro. Eu preciso, é um processo enroladésimo, gente. É um processo que tem mais de 3.000 laudas. É um processo que começou num lugar, foi para outro lugar, blá, blá, blá. Eu não falo tudo isso. Eu falo no que importa ao presente habeas corpus. E falo o que importa no presente habeas corpus. Não precisa narrar o processo inteiro. E babá, e conto a história. Né? E aí trago exatamente o ato coator. A defesa pleiteia a presença do assistente técnico, a atuação do assistente ocorre, portanto, após a realização da perícia. Está errado, juiz. Desde a entrada em vigor do pacote anticrime, isso não é mais assim, porque o artigo 3º-B, que prevê a possibilidade do assistente técnico ser admitida lá na fase do juiz das garantias, ao prever o assistente técnico admitido pelo juiz das garantias, prevê expressamente que ele pode ser admitido para acompanhar a perícia, e não apenas após o laudo. De fato, o artigo 4º do artigo 159, parágrafo 4º do artigo 159, fala que é após o laudo, né? No entanto, tal restrição foi tacitamente superada pela introdução do artigo 3º, inciso 16, que concedeu o pedido de admissão do assistente para acompanhar a produção da perícia. Então, o juiz estava olhando só para um artigo que não pode ser considerado isoladamente. Bom, falei um pouquinho desse direito, citei aqui doutrina do meu querido amigo Gustavo Badaró, aqui, e a fim desse contexto, a concessão da ordem é medida necessária e urgente a fim de assegurar ao assistente técnico o direito de acompanhar a perícia. Fiz um capítulo falando da liminar, né? A liminar também é alguma coisa que o Marinho fala e eu corroboro totalmente o que ele fala. Liminar não é tipo arroz de festa. Liminar você tem que, primeiro, quando a liminar não se confunde com o mérito, como é esse caso aqui, é mais fácil dela ser concedida. Às vezes não tem jeito. Se você pede uma liminar para soltar, é óbvio que ela vai se confundir com mérito. Tudo bem, não tem o que fazer. Mas liminar que não se confunde com mérito tem mais chance. E quando o cliente não está preso e o habeas corpus não é para soltá-lo, porque aí não tem jeito, você vai pedir liminar mesmo. Mesmo que você perca, você vai pedir. Noutros casos, avalie se é caso de pedido de liminar. Porque às vezes o seu pedido de liminar, ele acaba sendo pior a emenda que o soneto. O Marinho tem uma história, que eu não sei se ele já contou aqui, se ele já contou, me desculpem, vou repetir, mas ele tem uma história que ele entrou com habeas corpus aqui numa Câmara Criminal do TJ, e quando a relatora, era uma relatora, apreciou, negou a liminar. Negou a liminar. E ao negar a liminar, ela já deu aquela carcada, ela já deu aquela entrada no mérito, ela já deu aquela aprofundada, aquela pisada no mérito. Detalhe, ele não havia pedido a liminar. Ele não havia pedido a liminar, justamente porque ele não queria isso. Justamente porque ele não queria que houvesse ali uma prematura apreciação da causa. Então ele não pediu liminar. E ela foi negada. E eu me lembro, não sei nem como é que terminou essa história, mas eu sei que a gente estava conversando sobre esse caso aí há um tempo atrás, e ele entrou com um tom impedido lá no tribunal de que fosse desentranhada, se fosse desentranhada essa manifestação da relatora. Porque essa manifestação, obviamente, estava errada. Ela estava negando algo que não tinha sido sequer pedido. E pelo que eu sei, não sei se estou mentindo, mas pelo que ele me contou, não foi desentranhada a manifestação da relatora sob o argumento de que ela podia decidir sobre uma liminar, mesmo que não tivesse sido pedida, pelo dever geral de cautela. Esse dever geral de cautela é uma beleza. E é incrível, porque esse dever geral de cautela nunca é usado para o bem, né? Nunca você, sem pedir liminar, tem a liminar concedida pelo dever geral de cautela. Mas ali para prejudicar, ela foi usada. Então, cuidado, não sai pedindo liminar sempre. Tem caso que não é urgente e você não precisa pedir a liminar. E por fim, o pedido, a concessão da liminar e etc. E aqui, né, termina o nosso habeas corpus, podemos tirar. Deixa eu só mostrar. Então, ele fica assim, gente. Você vê, tem poucos destaques, tem poucos negritos, né? Tem uma formatação ok, tem parágrafos curtos, de 5 linhas, tem ideias concisas, fechadas em cada parágrafo. Esse parágrafo aqui ficou um pouquinho maior, poderia ter sido até dividido. Eu mostro claramente qual é o ato coator, eu mostro claramente onde está o constrangimento legal, né? E eu faço aqui essa ideia da ementa, né, logo no comecinho, para tornar mais clara a visualização. Agora sim, a gente pode tirar da tela. Então, da minha experiência,
esse é um habeas corpus perfeito, não no sentido de que ele tenho certeza que ele será concedido. Esse foi. Mas é no sentido de que não tem nada que atrapalhe a sua leitura e compreensão. Deferimento são outros 500. E disso depende muitas outras coisas que você vai estudar hoje. Depende do despacho com os desembargadores, depende da entrega de memoriais, importantíssimo, e depende da sustentação oral. Tem muitos outros fatores, mas em termos da redação do habeas corpus, acho que esse habeas corpus, ele não tem empecilhos, ele não tem nada que prejudique, que seja desconfortável, que seja confuso. Então essa é a minha recomendação. Gente, falei aqui bastante, estamos com 3 minutinhos aí para acabar. Eu gosto de ser bem pontual, porque eu sei que o tempo é a mais importante commodity da vida moderna, é o que custa mais caro para a gente, é o tempo. Espero ter valido o teu tempo, essa uma hora que você aqui ficou comigo. Já te agradeço de coração a tua presença aqui, a tua participação. E vou aproveitar para fazer um pequeno merchan. Posso terminar a fazer o merchan do bem? Como o Marinho falou, eu sempre dei aula. Continuo dando aula lá na Mackenzie, né? Dou aula para as minhas turmas de graduação na Presbiteriana Mackenzie aqui em São Paulo. E sempre dei aula também em curso preparatório e em cursos de pós-graduação. E aí achei que estava no momento da vida que eu queria fazer o meu curso do meu jeito, com aquilo tudo que eu acredito, com aquilo tudo que eu aprendi e para passar para as pessoas. Então, eu digo a gente porque são 3 parceiros, amigos, queridos, né? Eu, Gustavo Junqueira e Guilherme Madeira, criamos um curso online, na verdade, um macro, né? Uma marca, que é o VMJ, Convido você a seguir no Instagram, VMJ Educação. Para quem não sabe o que é VMJ, é Vamos Junto, com certeza, mas é Vanzolini Madeira Junqueira, né? A gente fez essa composição dos nossos nomes, Vanzolini Madeira e Junqueira. E a ideia do nosso curso é trazer uma visão 360 da advocacia. Por que 360? Por 2 razões. Primeiro, porque é um curso que tem 100 horas, é um curso muito extenso, é um curso robusto, em que a gente pretende esgotar mesmo todos os aspectos da advocacia criminal, só advocacia criminal, tá? E 35 horas só de direito penal, 35 horas só de processo penal e 35 horas de execução penal. Então eu acho que aí já vai uma baita diferencial de mercado. Você não tem execução penal dado com profundidade. Eu fico responsável pela área de penal, o Guilherme Madeira, que é meu querido amigo, fica responsável por processo, e o Gustavo Junqueira por execução. E o Gustavo é o cara que mais entende de execução em São Paulo e no Brasil hoje, de verdade. Por quê? Porque ele é defensor público. Então, o defensor público trabalha com volume, né? Não trabalha com uma causa ou outra. Ele trabalha com milhares de causas. Então, ele já viu tudo. Não há uma semana que eu não ligue para o Gustavo perguntando alguma coisa de execução. Porque ele já viu tudo, ele é o cara que viu tudo. Então eu falo, Gustavo, o cara aqui aconteceu isso. Ele fala, isso aí a gente já pegou aqui na defensoria, é assim, assim, assado. Então o Gustavo trabalha há 27 anos como defensor, desde que era procurador do Estado, ele já era procurador só da área de assistência judiciária. Quando criaram a defensoria em 2006, ele passou para a defensoria só de execução. Então, ele é um cara que sabe tudo de execução. E o que eu percebo é que no mercado falta isso. Poucos advogados manjam de execução, poucos professores manjam de execução, e execução é o seguinte, ou você faz, ou você não sabe. Porque não adianta só ler livro, você tem que ter a militância. Não adianta. A execução é o macete da prática, e o Gustavo tem isso. Então, essa é a ideia de 360, porque não adianta. As pessoas perguntavam, para eu advogar, eu faço uma pós de penal ou uma pós de processo? Eu digo, você faz as duas, porque você não vai precisar só de uma e de outra. Você vai precisar das duas. Mas você também tem que ter execução. Então, ela é uma visão 360. E é uma visão 360 porque é um curso formado por uma advogada, sou eu, por um juiz de direito, que é o Madeira, e por um defensor público, que é o Gustavo. E nós 3 temos visões diferentes. Também não tem uma semana que eu não ligue para o Madeira e diga assim, Med, eu tenho uma tese, eu acho uma tese ótima, mas qual é o melhor jeito de convencer o juiz? E aí ele que está do outro lado, ele fala, quando o advogado faz assim, eu gosto. Né? Claro que eu não estou aqui pregando aqui uma hierarquia ou subserviência, Deus me livre e guarde. Todos nós somos iguais, né? O artigo 6º. Mas eu estou dizendo que a gente saber a visão do outro lado é muito útil, é ou não é?
para você saber como é que o teu discurso vai ser recebido. Afinal de contas, a gente não quer só fazer discurso bonito e lacrar no Instagram. A gente quer conseguir a causa, a gente quer provimento para o nosso recurso, a gente quer procedência para o nosso, né, improcedência para a ação do Ministério Público, a gente quer resultado. E eu acho que ter essa visão é isso. A gente está lançando a primeira edição do nosso curso de prática penal completa. Ele é um curso online, como eu disse, ele tem 105 horas de duração, e hoje ele tem todo mês encontros ao vivo, encontros síncronos, né? Como essa aula que a gente está fazendo. Hoje vai ser o primeiro encontro síncrono com o Madeira. Então, se você quiser fazer uma degustação, se você quiser experimentar, se você quiser conhecer o curso, conhecer o Madeira, conhecer a gente, eu te convido a seguir o Insta do VMJ e manda um direct, porque a gente está com uma equipe pronta para te receber, para te acolher, para te dar o link para você ver essa aula de hoje sem custo nenhum, até para você ter, né, esse conhecimento. Às vezes não gosta ou gosta, mas para você ver como é que é, tá? Então, quem quiser participar da aula de hoje, aula ao vivo hoje, 8 horas da noite, aula ao vivo hoje, segue @VMJEducação. @VMJEducação, tá no link da minha bio também, e lá você manda um direct, porque daí a Renata te responde mandando o link da aula de hoje. É isso, gente. Terminamos aqui.